Na semana passada, a gente tinha discutido esses dois primeiros exercícios, né, dessa lista de exercícios de discussão. E ficou faltando o último, que na verdade é uma continuação de um exercício que a gente começou na semana retrasada. Não sei se vocês estão lembrados, quando a gente começou a trabalhar com vetores, que a gente fez a leitura da altura e do peso. Só que daí nesse eu coloquei um nome também para a gente já ver o conceito de matrizes sendo utilizado como lista, na verdade como vetores de strings, tá bem? Então, deixa eu só ler com vocês, a ideia é a mesma, o que vai ser adicionado aqui é o nome. Então, né, a gente tem um treinador cadastrando nome, altura e peso para N atletas. Lembrando que esse número N vai ser fornecido pelo usuário também, então a quantidade de atletas é definido durante a execução do programa. Cria um programa para facilitar esse processo e, após o cadastro, o programa deverá ser executado até que seja fechado. Então, essa lógica continua o mesmo, né? A gente colocou um ciclo que não tem finalização e tem a entrada de dados, que é justamente os parâmetros de busca, né? Realização de busca entre os atletas cadastrados, onde será fornecida a altura mínima, máxima e também o peso mínimo e máximo. O que tem de diferente nessa nova proposta? É só a adição mesmo dos nomes. Então, com base nesses parâmetros de busca, antes da busca, a gente faz o cadastro dos nomes e depois, durante a busca, além de apresentar os dados de altura e peso, a gente apresenta o nome também. Tudo bem? Deu para entender o que é para ser feito? Deu sim. Sim. Maravilha. Eu só vou compartilhar com vocês, então. Vou compartilhar minha tela inteira, porque daí depois, quando for executar, vocês conseguem ver. Então, e olha só, eu até peguei no Moodle mesmo a proposta do exercício que a gente já tinha resolvido. Então, antes da gente fazer as alterações, vou só dar uma relembradinha com vocês do que foi feito aqui. Então, lembrando que quando a gente vai fazer a declaração de vetores, nós precisamos ter a dimensão já definida, ou seja, a quantidade de posições. Nesse caso específico, como o número de atletas vai ser definido na execução pelo usuário, a gente fez a declaração só do N aqui, dessa variável inteira, pedimos a quantidade de atletas e só depois disso nós fizemos a declaração da altura, peso e até adicionamos idade aqui também, né, para ter um vetor de um tipo diferente. Na sequência, definimos um I, que vai ser justamente o controlador das posições, tanto de leitura, e depois a gente reaproveitou também para fazer as listagens. Então, esse primeiro for, até como está comentado aqui, a gente está fazendo a leitura. O I vai da primeira posição, que tem índice 0, ele continua variando de 1 em 1 até chegar em N-1. Por que N-1? Porque 0 é uma posição também, então se eu tenho N posições, o último índice vai ser N-1. Lembrando que aqui eu poderia utilizar nesse formato, né, de I menor do que N, ou ainda menor ou igual a N-1. Na verdade, dá na mesma, ele vai variar no mesmo intervalo. Vou até deixar o N-1 aqui. Dentro do for, dentro do ciclo, nós fizemos a leitura da altura, do peso e da idade. Se vocês se recordarem um pouquinho, na última discussão sobre isso, a gente tinha feito inicialmente num outro formato, utilizando três for diferentes. Um só para ir caminhando no vetor altura e preenchendo os dados. Depois outro for para fazer a leitura, passando em cada posição do vetor peso. E o último para andar em cada posição e ir preenchendo as idades. Mas a gente pode fazer nesse formato, porque desse jeito a gente fixa, né, o primeiro atleta. Aí a gente lê altura, peso e idade, vai para o segundo atleta, altura, peso e idade, e assim sucessivamente. A gente vai do primeiro até o último. Tudo bem? Aí na sequência também, para a gente fechar, nós definimos 4 variáveis, que vão ser os parâmetros de busca, né? A altura mínima e máxima, o peso mínimo e máximo. Nada me impediria também de colocar aqui as idades mínima e máximo, aí depende do tipo de busca que a gente quer possibilitar. Esse while 1 é justamente para a gente continuar num ciclo infinito. Lembrando que, como até está comentado aqui, a gente poderia utilizar o for nesse formato, for
ponto e vírgula, ponto e vírgula. Por que nesse formato? Porque a gente não tem o parâmetro de inicialização, nem de teste, né, para verificar se continua ou não um ciclo, e nem de incremento. Ou seja, é um for infinito, é um loop infinito. E nesse ciclo a gente faz a leitura dos parâmetros e depois a gente filtra, que é justamente esse for. Tudo bem? Deu para dar uma lembradinha? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tudo bem, Edilaine? Sim, professora. Eu ia até ver no chat, perdão. Olha só, qual que é a proposta então para hoje, né? Além desses dados de altura, peso e idade, eu quero adicionar agora aqui os nomes de cada atleta. Como a gente viu na aula passada, se a gente fosse declarar apenas uma string, nós poderíamos fazer aqui char nome com no máximo, por exemplo, 50 caracteres. Só que nesse caso, como a própria string precisa de mais de um espaço de armazenamento, porque nós temos várias letras diferentes, esse meu nome armazena apenas um nome, ou seja, o nome de apenas um atleta. Quando nós temos vários atletas, né, como quando nós temos várias strings, aí a gente começa a utilizar o mesmo conceito de string, só que agora juntando strings e criando matrizes. Olha só, se eu fosse declarar vários nomes, eu poderia colocar aqui nome 1 com 50 caracteres, nome 2 com 50 caracteres, nome 3 com 50 caracteres e assim por diante. Só que a gente pode também condensar tudo isso numa matriz. E como que ficaria o formato dessa declaração? Vou tirar aqui. E antes dessa dimensão aqui, eu vou adicionar outra, que é um número de linhas. Quando a gente tem só um colchetes, a gente está definindo o número de colunas. Quando eu tenho dois, aí o primeiro vai ser o número de linhas e depois o segundo o número de colunas. Por exemplo, né, se eu declarar aqui o meu nome, N50, o que a gente tem aqui? Eu tenho N linhas e em cada uma das N linhas eu tenho 50 colunas. A gente pode fazer uma abstração dessa declaração de eu tenho agora uma matriz capaz de armazenar N nomes diferentes. A gente tem uma listagem de strings. Tudo bem? Até aqui? Sim. Sim. Bem, a declaração é essa. Se fosse, por exemplo, né, se não fosse N, fosse 10, eu quero armazenar 10 nomes e cada nome pode ter no máximo 35 caracteres. A gente poderia colocar char, só para chamar de str aqui de string. 10 linhas diferentes. Como eu tenho no máximo 35 caracteres, a gente declara com 36 posições. Por que isso? Não tem a ver com o índice. É por conta da finalização com /0. Então, a gente precisa de mais uma posição para armazenar o caractere finalizador de string. Bem, então, nesse caso, a gente vai deixar com N, porque nós temos N atletas. Para a gente fazer a leitura desses N nomes, eu posso adicionar também aqui no meu for. Eu vou até colocar aqui em cima, que vai ser a leitura dos nomes. E aí tem alguns detalhezinhos diferentes aqui. Vou colocar um printf pedindo o nome, digite o nome do atleta %d, só para ficar no mesmo padrão, i mais 1, por que esse i mais 1? Como o nosso i está começando em 0, para ele não falar digite o nome do atleta 0, não, vai ser digite o nome do atleta 1, depois o 2 e assim por diante. Na sequência, a gente poderia fazer então o scanf e, novamente da aula passada, se eu colocar só %s, eu não consigo ler espaço e a gente não consegue restringir o número máximo de caracteres. Então, %, como eu defini aqui com, deixa eu subir, cada linha com 50 colunas no máximo, eu vou utilizar aqui 49, para deixar um separadinho para o /0, entre colchetes, o chapeuzinho /n. Novamente, para a gente ler no máximo 49 caracteres, e o finalizador, o caractere que diz que a gente para de ler, é justamente o enter, que é o quebra de linha. E aí, tem o detalhe agora aqui da gente indicar a posição da linha que o nome vai ser colocado.
vocês lembrarem um pouquinho da aula passada, a gente tinha só nome, né? De uma forma geral, a gente estava lendo apenas uma string. Só que agora a gente tem N linhas. Então, nesse caso, eu vou ter que indicar o I aqui também. Só que percebam, a gente está trabalhando com uma matriz. E a gente está tentando gerenciar apenas a linha. Eu não posso colocar aqui a outra dimensão, por exemplo, 0. Por quê? Nesse caso, eu estou acessando a iésima linha, a primeira posição. Seria da primeira linha à primeira coluna. Tudo bem? Então, eu tiro esse 0 aqui, ponto e vírgula. E outro detalhe, continua não tendo E comercial aqui na frente. Por quê? Novamente, nós estamos colocando a partir da primeira posição, que é a partir da primeira coluna daquela linha, a gente vai preencher com as posições de forma consecutiva. A partir da primeira posição, vou preenchendo, né? Segunda, terceira, até onde tiver caracteres. Não estamos colocando tudo numa única posição de memória. Tudo bem até aqui? Sim. Maravilha. E só um detalhe, se vocês até lembrarem um pouquinho quando a gente estava mexendo com strings, tinha um problema de ficar pulando linha. Quando nós formos fazer, então, ciclos, né, ou mesmo que não seja ciclo, mas quando tivermos a leitura de várias strings, é bom a gente limpar o buffer para não dar problema de leitura. E como que a gente faz isso? Antes da leitura, que é através do scanf, eu posso colocar aqui um setBuff. O que é esse setBuff, né? Nós estamos modificando o conteúdo do buffer. Qual buffer? Que é um local de memória também. O stdin. Por que o stdin? Porque o buffer, na verdade, é o local de memória onde os dados são armazenados de uma forma provisória para ir para a variável indicada. Nesse caso, antes de ir para esse meu nome i. E eu vou colocar, olha, esse buffer vai ter o valor nulo, para não dar problema de leitura. Tudo bem? Eu vou colocar para executar, só para a gente ver executando mesmo, né? Então, num primeiro passo, quantos atletas vão ser cadastrados? Vou colocar aqui 3. Agora, a gente tem a leitura do nome do atleta. Vai ser o João, a altura vai ser 1,78 e o peso 65. O segundo é a Marta, tem 1,71 e 58 quilos. E por último... Peraí, gente, fiz errado aqui. Tá faltando a idade. Então, vamos lá. 3. Então, o nome vai ser o João. A altura, 1,8. O peso, 67. E a idade, 27. O atleta 2, agora sim vai ser a Marta. A altura, 1,65. O peso, 53. A idade 21. E por último, vai ser a Joana. A altura 1,65 também. O peso vai ser, não sei, 50. E a idade 19. E aí ele já entrou naquele processo aqui embaixo, né? Depois de fazer a leitura dos dados, a gente entra num ciclo infinito pedindo a altura mínima, por exemplo, 1,5, altura máxima 1,7, o peso mínimo, sei lá, 50 e o máximo vai ser 80. E ele faz, só que está apresentando só os dados, né, de altura e peso. Vamos modificar isso para apresentar um nome também. Então, vou colocar aqui um pouquinho para baixo. Se a gente não quiser adicionar nada de parâmetro de busca, a gente pode deixar o for nesse formato mesmo. E o que vai ser alterado? Vai ser só o printf. Ao invés de apresentar apenas a altura e o peso, a gente pode adicionar aqui, vou colocar um %s, 2 pontos. E antes, então, de apresentar a altura e peso, a gente pode apresentar o nome. E agora aqui o nome na posição I. Vamos lá de novo. Então, vão ser 3, vai ser o João, 1,7, 47, 21. Depois a Marta, 1,79, 65, 21 também. E por fim vai ser a Joana, altura 1,9, o peso 59
e a idade vai ser 25. Então, esse foi o processo de cadastro dos atletas. Depois, a altura mínima 1,5, altura máxima 1,9, o peso mínimo 40 e o máximo 60. Ele apresenta agora para mim, além dos dados, o nome associado também a cada atleta. Então, veja que quando a gente está trabalhando com o índice, né, que é justamente o I que está indicando esse índice, a gente consegue fazer uma ligação de dados. Todo mundo que está na posição, por exemplo, de índice 0, vai ter o nome na linha 0, a altura no índice 0, que seria a primeira coluna, a mesma coisa para o peso no índice 0 e idades no índice 0. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Professora, o buffer ele vai ser sempre utilizado só quando tiver matriz, certo? Na verdade, Dani, quando tiver strings, porque pode dar um probleminha, deixa eu até mostrar para vocês. Vou criar um outro arquivinho aqui e não vou utilizar matriz, vou utilizar só string. G9. LP12. Só para eu conseguir colocar para vocês depois. Então, tem o básico, né, da estrutura do meu programa. Vamos supor que no meu programa eu vá ler, por exemplo, o salário de um funcionário e eu vou ler o nome do funcionário também. Vou colocar aqui com no máximo 30 caracteres. Então, olha só, a gente não tem matriz, a gente não tem nem ciclo de repetição aqui, só vou ler o salário e o nome. Só que eu vou fazer o processo de ler primeiro o salário, ScanF, nesse caso é R$1, e eu vou colocar em salário. Na sequência, eu vou colocar um printf aqui do nome. E só vou colocar o scanf, não vou colocar o setbuff, por 129, até que seja dado /n, e vou colocar em nome. E vou colocar para executar. Olha o que vai acontecer. Salário, sei lá, 1.200. Ele pulou a leitura do nome. E por que isso acontece? Né? E quando a gente coloca, deixa eu só mostrar para vocês com o setbuff, já explico o que acontece na memória para dar esse problema. Salário, 1.200, agora sim, ele esperou eu digitar o nome. O que acontece na memória? Quando nós temos duas variáveis, né? Salário, que tem um espacinho lá para armazenar o salário, e depois nós temos um nome que na verdade é um conjunto de posições. Vou deixar aqui. Pronto. Então, cada um desses espacinhos, eles vão ser preenchidos com alguma coisa. Só que o que acontece de fato quando a gente está fazendo uma operação de leitura? Existe um espaço na memória, que é o nosso buffer de entrada, que tem o nome de stdin. E aqui ele vai colocando os dados de uma forma provisória. Por exemplo, quando eu estou digitando o valor do salário, eu digitei 1.200. O que vai tendo de dados no stdin? 1, 2, 0, 0 e /n, porque quando eu digito Enter, além dele entender que a entrada de dado foi finalizado, ele representa o caractere também. Então, a gente tem 5 caracteres aqui. O caractere 1, o caractere 2, o 0, 0 e o /n. Certo? Tudo isso como um caractere. Quando a gente faz esse scanf aqui e a gente indica que, olha, %f, o que ele entende? Ele vai pegar só dados numéricos e, na verdade, ele pega até a quebra de linha. Ele pega esse 1.200 daqui e coloca no salário, porque o espaço de memória para armazenar esse valor. Vocês perceberam o que ficou aqui no stdin? /n. E aí ele encontra, olha, ele fez a leitura do salário e ele encontra esse scanf. E o que nós indicamos no scanf? Olha, você lê no máximo 29 caracteres e o caractere que indica a finalização é o /n. Olha o que tem no stdin. /n. Ele se confunde, ele acha que a nossa string é vazia. Aí ele vai no nome e coloca só o /0. Tem um caractere ali vazio, mas ele acha que esse /n é da leitura da string, não é. Foi o que sobrou da leitura do salário. Quando nós fazemos esse setbuff, o que acontece?
Depois, deixa eu tirar aqui. Depois de ele fazer a leitura, o armazenamento do 1200, ele vem aqui, como é nulo, ele limpa e agora sim, a gente precisa digitar alguma coisa, coloquei o Joyce, por exemplo, /N. Aí sim, ele vai pegar o J, tirar daqui e colocar na primeira posição, depois o O aqui, o I, C, E e por fim, /0. Aí agora sim nós temos preenchido. É isso que acontece na memória. Tudo bem, Dani? Respondi sua pergunta? Sim, ficou bem claro. Maravilha. Como a gente tem um tempinho ainda, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que daí são umas funçõezinhas. Na verdade, eu acho que a gente viu... Na aula passada a gente viu as funçõezinhas de comparação de string. Nós vimos. Eu tô ficando doida já, gente. A cabeça não tá funcionando. Acho que a gente viu uma, se não me engano, a que termina em LN. É LN. Acho que é isso. Ah, eu acho que é da quantidade, o strlen. E é isso mesmo, né, Edilane? Foi até... Tá. Eu vou mostrar, então, uma outra coisa para vocês. Vamos supor que agora aqui eu não quero só mais um salário e um nome. Eu quero cadastrar 10 funcionários. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 10 salários diferentes e agora eu não tenho apenas um nome. Olha, percebam que eu vou adicionar antes do 30, porque eu estou adicionando o número de linhas. Tenho 10 nomes, cada nome com no máximo 29 caracteres. Além disso, vou criar um i aqui, só para a gente ter como andar em cada uma das posições. Tudo isso que nós fizemos vai ficar dentro de um ciclo de repetição, um for. Novamente, de um i que começa em 0, um i que é menor do que 10, um i mais. Maravilha. Se a gente colocar até aqui, maravilha, né? Nós estamos lendo 10 nomes e 10 salários. Na verdade, 10 salários e 10 nomes. Mas e se eu quisesse, por exemplo, fazer uma busca? Eu quero verificar se o funcionário Carlos está cadastrado. Ou mais ainda, no próprio programa, eu posso perguntar para o usuário qual é o nome que ele quer buscar e depois realizar essa verificação. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Qual é a proposta? Sim. Maravilha. Então, a gente cadastra e depois a gente busca. Que seria um processo que poderia ser realizado. O que eu vou fazer aqui? Antes de buscar, eu preciso criar uma outra string para eu colocar o dado que vai ser buscado. Então, eu vou criar aqui um char, vou chamar de nome busca, com no máximo 30 caracteres. E olha só, é apenas uma string, não é mais uma matriz, porque o nome de busca em um dado momento é apenas um, então eu preciso de apenas uma string, mas uma string, por definição, já é um vetor. Na sequência aqui, eu vou colocar um printf perguntando, né, qual o nome deseja buscar. Vou colocar um setBuf também, para não ter o problema, std em null, e na sequência, um scanf. Por 129, mesma coisa, né, de sempre. E a gente vai colocar no nome busca. Nesse momento, nós temos agora, então, o nome que eu preciso buscar. Só que agora eu preciso entrar no processo de busca. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Eu já sei o que vai ser buscado e o processo de busca vai ser exatamente andar em cada uma das posições, verificando se naquela posição eu estou encontrando o funcionário, o nome do funcionário, ok? Como que a gente faz isso, então? Só para apresentar para vocês uma outra funçãozinha de string. Então, eu vou colocar um for i igual a 0 e menor do que 10, mesma historinha, porque de 0 até 9, de 1 em 1, para a gente andar em cada uma das posições. Para cada uma das posições, eu preciso verificar se o nome de busca é igual ao nome cadastrado na posição i. Só que, como é string, e string não mexe com uma única posição de memória, esse operador igual não funciona. Por que não funciona? Porque a gente tem que fazer a comparação de um conjunto de posições. É a primeira letra com a primeira letra, a segunda letra com a segunda letra, a terceira letra com a terceira letra.
Existe para isso uma função que eu vou colocar aqui, antes de qualquer coisa, né? Se eu estou mexendo com string, eu vou colocar um include aqui, string.h, que é a biblioteca que reconhece as funções de string, e aí sim eu vou começar a utilizar. Como eu não posso fazer nesse esquema, eu posso fazer de uma outra forma, né? Se o quê? Existe uma função de nome strcmp, que é, se vocês perceberem, as funções que manipulam string sempre começam com str, que é justamente indicando, olha, uma função de manipulação de string. O cmp é de compare, então é comparação de string. Essa função, entre os parênteses dela, ela recebe as duas strings que vão ser comparadas, que no nosso caso vai ser nome busca e nome na posição in. Só que essa função ela pode retornar 3 valores diferentes: maior que 0, menor do que 0 ou 0. Se a gente está buscando nomes idênticos, o que eu posso colocar dentro do if? Se o resultado dessa função for igual a 0. Se isso acontecer, significa que os nomes são idênticos. E aí eu acabei de encontrar o meu nome. Poderia até colocar aqui, né, o printf %s, %.2f, só para a gente apresentar o nome e o salário. Nome e salário na posição i. Tudo bem? Até aqui? Ok. Vou colocar uma mensagem aqui, né? Olha, funcionário encontrado. /n, agora sim. Deixa eu colocar para executar só pra gente ver. Então, tem o salário de 1.200 do João, depois de 1.500 da Maria, 2.300 da Ana, 4.321 do Marcos, depois 900 do Felipe, o salário devia ter diminuído, né? Do Maurício, depois um salário de 12.000 da Jéssica, depois de 5.400 da Ana, de novo, tem 2 Anas, não tem 2 anos. Gente, nome de sobrinha, né? Deixa eu até colocar a minha sobrinha nova agora, da Lorena, e 3.100 do William. Então, aqui, até esse processo, até essa linha, na verdade, né, foi só o cadastro. A gente cadastrou o salário e o nome de 10 funcionários. Se eu colocar aqui o nome de busca, por exemplo, Lorena. Não deu certo, né? Ele devia apresentar para mim. Vamos de novo. Nome busca, nome i. Ah, olha, tá faltando. Olha o que aconteceu aqui. No cadastro do salário, na verdade, na leitura do salário, na leitura do nome, eu esqueci de indicar a posição. Tem que indicar que eles vão... Eita. Vai ser armazenado na posição i do salário e na posição i do nome. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos de novo. Professora, ali você declarou o salário como inteiro, mas no SKF tá como float. Obrigada, Dani. Eu vou mudar aqui Também. para float. Faz mais sentido, né? Sim. Perdão, olha. Tô ficando doida já, gente. Obrigada. Tá, mudei. Agora tá certo, eu acho, né? %f. Agora eu acho que sim. Então, vamos lá. Salário de 1.234 vai ser da Jéssica. Depois, 1.500 vai ser da Ana. 2.500 vai ser do Jaime. Tô apresentando minha família pra vocês também, porque a criatividade tá tensa. Vai ser da Júlia. Depois de 12 vai ser da Karina. Depois, sei lá, 1.876 vai ser da Natália. 2.567 vai ser da Lorena. E 3.200 vai ser da Joyce. E tá precisando de homem aqui, né? Dá um passarão, Dani.
E, gente, eu não sei mais o nome, vai ser o João. E 2.300 de novo, criatividade tá tensa. Vai ser o Jair. Pronto. Então, eu tenho aqui o cadastro. Qual nome deseja buscar? Vou colocar aqui primeiro, não sei, a Ana. Aí sim, ele diz para mim que o funcionário foi encontrado, coloca o nome e coloca o valor do salário. Por quê? Porque justamente nesse processinho aqui que a gente fez, né, nesse conjuntinho de código, a gente pediu o nome de busca. Esse nome de busca está sendo comparado com cada uma das posições. E por que o igual a zero? Justamente porque a gente está mexendo com vários, é um conjunto de espaços de memória. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar só 3 aqui para mostrar uns detalhes para vocês. Professora, se a senhora colocasse as duas Anas, ela ia aparecer as duas ou será que ia dar erro? Ele aparece as duas. Vamos fazer esse teste, ó. Ana de novo, e 1.500 vai ser da Maria. O nome de busca, Ana. Porque toda vez, o que é que está acontecendo aqui embaixo, né? Ele vai... Pessoal, eu só diminuí, tá? Para ficar mais fácil a exemplificação. Ele vai da primeira posição até a última e toda vez que ele encontra esse if verdadeiro, ou seja, a gente colocou Ana para buscar. Aí ele verifica. A primeira posição tem Ana, dá 0, aí ele apresenta, que é esse primeiro funcionário. E a segunda é Ana também, deu 0. A diferença deu 0, apresenta também. O que pode acontecer também é o contrário, né? Ao invés de ter duas, vamos supor que eu coloquei aqui a Ana com 1.200, a Maria com 1.400 e o João, eu fiz errado, 1.200, a Ana. Depois, olha só, eu digitei Ana com N maiúsculo sem querer. 1.400 é do João e 1.500 é da Maria. Se eu tentar buscar agora Ana, escrito certo, ele não retorna nada para mim. Por quê? Quando nós utilizamos esse strcmp de duas strings diferentes, os nomes precisam ser idênticos até na escrita. Porque a representação de um caractere maiúsculo e minúsculo tem uma numeração diferente. Como ele utiliza a diferença entre cada uma das representações do caractere que está armazenado, ele dá problema e não dá como igual. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Até agora nenhuma. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir com vocês aqui o exercício, se eu encontrar aqui, tá? Que é para entrega dessa semana, né? Eu tinha falado para vocês que o que era da semana passada ficou para essa semana, só para vocês verem se tem alguma dúvida. É um exercício, só que tem 5 opções diferentes. Aí se vocês estiverem indo, preciso mudar, não é dia 9, é dia 16, que é semana que vem. Então, desenvolva um programa em linguagem C para realizar o cadastro de N participantes de um concurso. Então, do mesmo formato que a gente fez dos atletas, aqui a quantidade de participantes vai ser definida durante a execução do programa. Para cada um desses participantes, né, cada inscrito possui o nome completo, ele tem um ano de nascimento e o número de inscrição. Após o cadastro, seu programa deverá apresentar um menu com as opções abaixo. Qual é a primeira opção? Buscar inscrito. Depois, buscar inscrito por nome. Depois, buscar inscrito por número de inscrição. Apresentar os dados do inscrito mais velho, ou seja, considerando o ano, né, vai ter que ser o menor ano de idade para apresentar o que é mais velho. Depois, os dados do inscrito mais novo, vai ser só o processo de inverso. E, por fim, listar todos os inscritos no concurso. E ainda tem uma opção de sair. Tudo bem? E só um detalhe, né? Considere que o número de inscrição poderá conter caracteres, ou seja, a gente poderia colocar o número de inscrição como numeral ou pode ter umas letras no meio. Como a gente tem caracteres, precisa ser tratado como string. Tudo bem? Um detalhe apenas, né? Como o seu programa realiza o cadastro, que foi a mesma coisa que a gente fez aqui com os atletas, por exemplo. A gente perguntou quantos, fez o processo de leitura.
Qual é a diferença para essa outra resolução? Poderia, né, até ter um for aqui, mas esse loop não vai ser infinito. Por quê? Alguém ia falar alguma coisa? Edilane, tudo bem? Não, tudo sim, professora. Desculpa por mexer sem querer. Imagina, eu só achei que você tinha alguma dúvida, sem problema. Nesse caso aqui desse nosso for, ele só vai parar de executar quando a gente fechar aqui nesse xizinho mesmo da janelinha do console. No caso dessa outra proposta de exercício, tem a opção 0 de sair. Então, a gente poderia, deixa eu voltar aqui, se eu fosse trocar, por exemplo, né, por um while, aqui seria enquanto a opção do usuário for diferente de 0. Por quê? Ele continua repetindo enquanto as operações forem realizadas e a opção escolhida for diferente da sair. Quando escolhe o sair, que está definido aqui como o 0, né, vinculado ao numeral 0 ou ao caractere 0, aí a gente sai. Então, ou dá até por um do while, enfim, é só uma ideia. E aqui nesse exemplo, para cada nova interação, a gente pergunta altura e peso mínimo e máximo. No caso do exercício, o que vai continuar sendo executado? A apresentação de um menu e o tratamento de um menu também. Tudo bem, Dani e Edilane? Professora, foi nesse menu aí que eu acabei empacando, que eu fiquei tipo, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer isso? No menor... Não, na questão de construir o menu. Ah, do menu, Que eu perdão. Isso. Mas assim, Dani, o processo, deixa eu até mostrar para vocês. Vou criar um. Você poderia construir só um menuzinho assim básico pra gente ter uma noção de como pode construir um, por favor? Com certeza. Deixa eu só montar aqui rapidinho a estrutura básica e eu já mostro para vocês. Porque olha só, é uma forma interativa, né, de você sempre estar fazendo a mesma... Faz pergunta, trata e retorna. Pergunta, trata e retorna. Vamos lá, esse vai ser o LP1-2. Então, considerando só um menu aqui. Toda vez que a gente apresenta um menu, nós precisamos perguntar para o usuário qual que é a escolha dele. Porque nesse caso mesmo, tem infinitas coisas abertas, nós temos as opções 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Então, 6 opções diferentes que podem seguir caminhos diferentes. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu vou criar aqui o inteiro que eu vou chamar de opção. Porque a opção vai ser justamente a escolha do usuário. Se eu colocar só um printf com todas as opções, né? Deixa eu voltar só para lembrar. Buscar inscrito por nome /n. Poderia até colocar num printf só, mas eu vou colocar em printfs diferentes para ficar mais fácil para enxergar. Buscar inscrito por número de inscrição /n. Printf de novo, a opção 3. Apresentar os dados do inscrito mais velho. Eu vou deixar essas 4 opções e vou colocar só a opção 0 aqui, que daí vai ser só questão de aumentar as possibilidades, né? E sair. E na sequência, scanf, %d, e nós vamos colocar esse valor na opção. Se eu coloco para executar desse jeito, como não tem nada indicando que vai repetir, se eu colocar ele sai, ele finaliza. Se eu colocar para executar, também. Então, vocês percebem que não tem um ciclo de repetição. Mas a ideia é o quê? Escolhe trata e volta, a não ser que seja 0. Então, eu já sei que vai ser repetido. Ou seja, tudo isso daqui precisa ficar dentro de uma repetição. Só vou abrir aqui. Percebam que eu não defini ainda a estrutura. Aí a gente começa a pensar, tá, eu vou repetir. Só que eu não tenho a quantidade de vezes ao certo aqui que vão ser executados. Depende do valor dessa opção. Se a opção for 0, eu saio. Caso contrário, eu volto.
Então, o que eu posso fazer aqui? Ao invés de utilizar um for, que o for geralmente é utilizado quando eu sei a quantidade certa de onde começa, onde termina e qual que é o passo, de 1 em 1, 2 em 2, enfim. Eu posso utilizar ao invés disso um do, que é o faça, enquanto o quê? Enquanto a opção for diferente de 0. Por quê? O teste que vem aqui no while, na verdade, especifica para mim qual é a condição quando eu retorno, quando eu continuo o ciclo. E se for 0, eu não continuo o ciclo. Ou seja, enquanto for diferente de 0, eu volto. Agora, se eu colocar para executar, olha, eu tenho 1, 2, 3 e 0. Se eu colocar 1, o que aconteceu aqui? Ai, deixa eu dar um espacinho aqui, porque tá feio. Sair, na verdade, /n, e poderia colocar um printf, escolha uma opção, para ficar decente, né? Agora sim. O que está acontecendo? Fez a declaração da opção e percebam que ele não fez ainda nenhuma verificação. Ele já entrou aqui e apresentou todos esses printfs, ele está parado no scanf. Se eu digitar o valor 1, ele verifica a opção, que nesse caso tem o valor 1, é diferente de 0? É verdadeiro. Ele volta, apresenta tudo de novo e parou no scanf de novo. Por exemplo, a opção 3. 3 é diferente de 0, volta. Qualquer valor que a gente for fornecendo aqui, ele retorna. Agora, se for 0, ele para. Por quê? Ele atualiza o valor da opção, que agora é 0. 0 é diferente de 0? Não, é falso. Aí ele para. Por que eu resolvi utilizar o do while ao invés do while sozinho, que seria opção diferente de 0? Poderia fazer desse jeito? Eita. Opção diferente de 0 e isso aqui sai. Poderia. Qual é a diferença aqui? Quando a gente está utilizando o while, a verificação já é no início. Como é no início, vocês percebem que quando ele passa a primeira vez aqui, o valor de opção está vazio, na verdade tem lixo de memória. A gente poderia forçar a entrar pelo menos a primeira vez aqui. Para isso, eu teria que colocar a opção igual a qualquer valor diferente de 0, por exemplo, 1, só para forçar. Aí eu posso, vai dar o mesmo processo, né? 1, 2, 3, se for 0, ele para. Tudo bem? Mas, como, se eu não quiser, né, inicializar a opção, e como essa minha verificação do ciclo depende de uma variável que antes precisa ser lida para depois ser verificada, o mais apropriado seria um do while. E, só para finalizar, depois de apresentar um menu, então, isso já garante o ciclo. Só que, olha só, quando eu coloco para rodar, eu escolhi, por exemplo, a opção 1. Ele não tem que ir direto para a apresentação do mesmo menu de novo. Eu preciso tratar essa opção 1. Aí, tem duas opções aqui. Dentro desse ciclo, eu posso abrir um switch, por exemplo, né? Switch opção, e começar a descrever os casos aqui. Case 1. Vou colocar só um printf indicando que, olha, eu estou tratando o case 1. /n, então vai ficar tudo grudado. Break, fecho. E eu poderia fazer isso para o case 2, tratando o case 2, para o case 3, tudo bem? E ainda eu poderia fazer o seguinte, descrever aqui o case 0, tá, Ctrl V, o case 0, que seria para sair e colocar um default. Por que um default aqui? Porque o usuário não fica perdido, né? Eu posso colocar, olha, a opção é inválida, /n também. Pode ou não ter o break aqui. Então, olha que, percebam que tudo isso aqui está dentro da onde? Está dentro desse ciclo, porque o ciclo engloba isso. Apresentar o menu e tratar as opções. Vou colocar para executar. Primeiro, se eu colocar, por exemplo, 1, olha, está tratando o case 1. Nesse caso, a gente não está tratando de fato, a gente só está apresentando que está tratando. Se eu colocar a opção 2, trato o case 2. A 3, tratando o case, tá, eu preciso mudar ali,
Se for 4, por exemplo, ele apresenta para mim, olha, a opção é válida, 5, 6, e se for 0, sair e ele sai. Aqui seria o case 3. Tudo bem? Ficou mais claro para vocês? Sim. Maravilha. Edilaine, tranquilo também? Até o momento, sim. Maravilha. Então, olha só. Eu vou deixar para vocês esse exercício. Caso vocês tenham alguma dúvida, é que eu quero que vocês tentem fazer, porque é só fazendo mesmo para surgir as dúvidas. A gente discute na próxima aula, não tem problema, mas façam. Tá bem? Tá bom. Maravilha. E deixa eu só perguntar um detalhe para vocês com relação ao projeto. Pensaram em alguma coisa? Estão fazendo? Eu não faço ideia pra onde ir. Ah, Eu nem comecei. Não começou? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou lançar uma proposta para vocês. Pode ser? Ah, por mim pode. Que daí em conjunto vocês já vão fazendo para não deixar para a última hora, senão aí o Dani já tá desanimando aí, vai chegando o final do semestre, a gente vai ficando tudo doido, para não deixar mais para frente ainda. Ok. Tá bem? Então, Dani, Edilaine, novamente obrigada pra gente ter começado um pouquinho antes. Eu vou finalizar com vocês. E para a semana que vem, então, não se esqueçam de entregar. Na verdade, não é esse exercício, não. Esse foi o que a gente discutiu hoje. Mas o exercício que está proposto para vocês lá no Moodle. Tá bem? Uma boa noite para vocês e a gente se encontra semana que vem de novo. Boa noite, tudo bem, professora. Boa noite, boa defesa. Até a semana que vem.